Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nessa série de devocionais a respeito da nossa identidade em Cristo. Como nós podemos encontrar a nossa identidade em Cristo? Quero que vocês me perdoem, ainda estou afônica, rouca, mas essa obra não pode parar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo e a capacidade de governo e domínio sobre a terra. Salmos, capítulo 8, versículos de 4 a 6, nos dão essa ideia. Quando contemplo os céus, a obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para o que visites? Fizeste-os, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Destes-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe pusestes. Ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Depois que Deus criou a terra e criou todos os animais, Ele especificamente criou pessoas com capacidades, com habilidades, com responsabilidade para governar, para monitorar e liderar a sua criação. Como seres humanos, nós somos capazes de nos envolver na compreensão e no gerenciamento das coisas como eletricidade, energia nuclear, bioquímica, viagens espaciais, tecnologia de satélites, transfusão de sangue e internet. Deus nos deu essa capacidade de cultivar a terra, de construir cidades, de prevenir doenças, de levantar recursos, de realizar comunicação a nível global e a resolver conflitos internacionais. Ele quer que tiremos vantagens e desfrutemos plenamente dos recursos que Ele nos forneceu. Nós temos um texto também em 2 Timóteo, que ele fala a respeito da administração e da mordomia que os seus filhos aqui na terra devem ter com tudo aquilo que Ele criou. E diz assim no versículo 17: exorto aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tornarem posse da verdadeira vida. Isaías também, ele fala a respeito desse cuidado que nós devemos ter com tudo aquilo que Deus fez para o nosso bem. Isaías 65, 21 diz assim: eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo das obras das minhas mãos. Ao mesmo tempo em que os equilibramos com o senso de mordomia, a nossa capacidade e o governo que Deus nos deu, nós também devemos preservar do mundo que lhe pertence, preservar o mundo que nos pertence e a qual Ele nos confiou. Uma outra característica da importância de termos sido criados à imagem de Deus é a semelhança com a forma humana que Jesus assumiu, que também é um chamado para nós. Deus Pai enviou Jesus à terra através do ventre de Maria. E Ele assumiu a forma de um homem feito à imagem de Deus, como nos diz Filipenses, quando Jesus, ele assumiu a forma de um homem feito à imagem de Deus e faz então para nós um chamado, o apóstolo Paulo. E Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim:
Tenham entre vós o mesmo pensar de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, ele não apareceu na terra como um urso ou como um anjo. Mesmo quando ressuscitou e apareceu para as pessoas em um corpo glorificado, ele ainda tinha um corpo humano, andava, comia e interagia como um homem. Jesus, ele veio para salvar os pecadores que foram feitos à imagem de Deus. Jesus hoje intercede por nós como um homem que consegue nos entender plenamente, como nos diz Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 nos fala a respeito de qual a posição que Jesus assumiu diante do Pai. 4:16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, e pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda neste momento oportuno. Somente Jesus pode preencher a lacuna entre Deus e o homem como nosso mediador. Se ele fosse igual às ambas as partes. E ele o é, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. O que nós podemos, com toda essa certeza e com toda essa verdade, de termos esse mediador, é aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e com os outros. É através do amor de Deus revelado em Jesus por nós, que nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus e também com outras pessoas. Nós teremos a capacidade de adorar a Deus, de amá-lo e de amar um ao outro, algo que os animais são incapazes de fazer. Somente alguém salvo pela graça de Deus e cheio do Espírito Santo pode adorar a Deus. Nosso chamado para amá-lo com tudo o que somos e amar ao próximo como a nós mesmos assume um novo significado, à luz do fato de termos sido criados, então, à imagem de um Deus amoroso, que em si mesmo é amor, como diz a palavra. Deus é amor, e aqueles que estão com Ele amam também. Outra conclusão que nós podemos chegar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus é que nós somos uma glória representativa de Deus aqui na terra. Muitos dos atributos impressionantes de Deus lhes são exclusivos, como a onisciência, o seu conhecimento, a sua sabedoria ilimitada, a sua onipresença, a sua capacidade de estar em toda parte e ao mesmo tempo. Mesmo assim, Ele escolheu colocar dentro de você e de mim uma série de características semelhantes a dele e que o glorificam. E é por isso que você é capaz de conhecer e de ser conhecido, de amar e de ser amado, de experimentar a intimidade com Ele e de adorá-lo, de conectar-se com Ele e com os outros em relacionamentos reais e genuínos. Deus criou a mim e a você para ser uma representação dele mesmo aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 5 nos informa sobre isso. Capítulo 5, versículo 20 nos diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus,
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Hoje, nós somos cooperadores com ele e também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu te socorri. Então agora é o tempo oportuno, eis agora é o dia da sua salvação. Nós somos então chamados ao ministério da reconciliação, para que eu e você fôssemos capazes de ser vistos e reconhecidos por outros como uma pessoa que lhes mostra aquele que os criou. Devemos conhecê-lo através do nosso relacionamento íntimo com ele. Torná-lo conhecido e trazer-lhe glória são as razões pelas quais eu e você existimos. Nunca esqueça, você é um milagre do amor e do poder de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.